Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, te louvando, te adorando, porque só o Senhor é Deus. Te louvamos pela chuva que cai. Te adoramos porque o Senhor é bom. A chuva é sinal de bênção. A chuva é sinal de frutos, de alimento. Por isso, Pai, te adoramos e te agradecemos. Te louvamos também pelos teus filhos que escolheram estar aqui. Honra-lhes a fé, que a fé lhes seja recompensada, porque escolheram vir te adorar, estudar a tua palavra, meditar nela. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Responde a prece, as intercessões e as necessidades de cada filho, cada filha que aqui está. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje vamos abordar o tema com vocês sobre angústia qual nunca houve. Os problemas que existem na terra, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, não podem se igualar à angústia que está por vir. E a Bíblia chama isto de angústia qual nunca houve. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ver então o verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Aqui nós lemos. E naquele tempo, que tempo? O tempo de hoje. Daniel escreveu para o nosso tempo. Por isso era um livro fechado. Esta porção de Daniel, esta última porção de Daniel, do capítulo 8 até o capítulo 12, era uma porção selada. Aqui diz no capítulo 12, verso 4, veja aí, capítulo 12, verso 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras. Você está percebendo? Esta porção do livro de Daniel era selada, fechada, ninguém entendia. Por quê? Porque era para o tempo do fim. E neste tempo do fim, Miguel, o grande príncipe, que é Jesus, se manifestaria por você e por mim. Amém. Por isso aqui no capítulo 12, verso 1, está dizendo, naquele tempo, esse tempo seu e o meu, naquele tempo se levantará quem? Miguel. Entenda que Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem o nome de Cristo, Jesus tem o nome de Emanuel, não é verdade? Ele tem o título de Leão da tribo de Judá, Príncipe da Paz, mas, queridos, o nome de guerra de Jesus, sempre que ele está batalhando com Satanás, ele usa esse nome aqui, Miguel. Por isso, em Apocalipse 12, verso 7, quando fala da guerra que houve no céu, e 1/3 dos anjos se uniram com Satanás, e lá fala em Apocalipse 12, 7, que 2/3 dos anjos ficaram com Miguel, o grande príncipe. E Miguel, o grande príncipe, batalhou contra o dragão. Por isso, Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, diz aqui, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Você é povo de Deus? Você é filho e filha de Deus? Você tem esta consciência, tem esta convicção, tem esta certeza? Ou você se sente abandonado, órfão, desprezado, sem pai, sem mãe? Eu não me sinto assim. Eu me sinto a menina dos olhos de Deus. E isto é o que você é, a menina dos olhos de Deus. Você é filho de Deus. Por isso diz aqui que Miguel se levanta, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Coloca o teu nome aí. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Esta angústia qual nunca houve não está no passado. Houve sim angústia no passado. Vocês sabem que no tempo da Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média, e esta supremacia papal da Idade Média está lá em Daniel capítulo 7, verso 25, não vamos estudar sobre ela hoje,
fala que por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, o chifre pequeno, que é o poder papal, perseguiria o povo de Deus. Perseguiria o povo de Deus e mudaria os tempos e a lei. Mudaria os tempos e a lei. E, queridos, durante o período da Idade Média, o povo de Deus foi perseguido por 1260 anos. Mas agora, Deus está falando que no tempo do fim haverá uma angústia qual nunca houve. Então vai ser uma angústia mais intensa do que aquela da Idade Média. É para os nossos dias. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Você está entendendo? Que está falando do seu tempo, até hoje? Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Você tem certeza que o teu nome está no livro da vida do Cordeiro? Quando é que o nosso nome entra para o livro da vida do Cordeiro? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e declaramos nossa fé pública em Jesus através do santo batismo. Por isso Jesus diz lá em Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo, porque é a manifestação da nossa fé pública em Jesus Cristo. É ali que o nosso nome entra para o livro da vida do Cordeiro. E Jesus vai se manifestar agora no tempo do fim, para libertar você, filho, você, filha, você, povo de Deus, você, santo do Altíssimo, você, remanescente de Deus. Deus tem um grupo de filhos e filhas remanescentes na terra. Contra estes remanescentes, Satanás está irado, diz em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra o quê? A mulher. O dragão é Satanás e a mulher é a igreja. E foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Têm o testemunho de Jesus. Queridos, nesse tempo de angústia, fique tranquilo, porque você está seguro nas mãos de Jesus. Naquele tempo, livrar-se-á todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Queridos, esta angústia qual nunca houve, mencionada por Daniel, ela é confirmada por Jesus no sermão escatológico de Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aqui nós temos então o sermão escatológico de Jesus Cristo. Mateus 24, e o verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Está falando de que aflição? A mesma aflição da qual Daniel falou em Daniel capítulo 12. A aflição que nunca houve e que jamais há de haver algo semelhante. Vamos ler de novo o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, Jesus está falando que esta angústia qual nunca houve, agora no tempo do fim, Deus vai abreviar os seus dias. Como é que Deus abrevia? Como é que Deus abrevia o tempo? O tempo da última angústia será abreviado. Para você saber como é que Deus abrevia o tempo, você tem que saber como é que Deus alonga o tempo. Como é que Deus alonga o tempo? Ele pega um dia literal e transforma em um ano. A Bíblia diz isso claramente em Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, o verso 34. Falando dos 40 dias que aqueles 12 espias espiaram a terra de Canaã, que emanava leite e mel, e eles voltaram com um relatório negativo
somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias e os outros 10 trouxeram más notícias. Então Deus fez esta profecia, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Queridos, Deus alonga o tempo através deste princípio de transformar um dia em um ano. Por isso a supremacia papal e perseguição ao povo de Deus da Idade Média foi de 1260 anos, 538 até 1798. Está correto? Mas, queridos, agora no tempo do fim, Jesus está falando de uma angústia como nunca houve, cujo tempo será o quê? Abreviado. Vamos ler de novo. Abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 24, e vamos ver de novo o verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados. Está vendo como Jesus está falando que a angústia qual nunca houve agora do tempo do fim será o quê? Abreviada. Agora, queridos, como é que Deus abrevia o tempo? Ele pega 1260 anos e transforma em 1260 dias. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio que Deus usou para alongar o tempo, agora Ele usa para abreviar o tempo. Queridos, a primeira vez que Deus usou o termo 3 anos e meio, vocês vão encontrar lá no livro de Reis, no tempo de Acabe, Jezabel e Elias. Porque o povo de Deus estava adorando o sol, estava adorando Baal. E, queridos, Deus mostrou o seu desagrado, sua desaprovação, retendo por 3 anos e meio o quê? A chuva. Por 3 anos e meio não choveu. E, queridos, a Jezabel daquele tempo representa o poder papal dos últimos dias. Por isso o Apocalipse chama o poder papal de Jezabel, porque está exaltando a santificação do domingo, dia do sol, Sunday, dia do sol. Quem é que impõe para o mundo todo a adoração ao sol? O poder papal. Por isso é Jezabel dos últimos dias. Assim como a Jezabel literal daquele tempo tem uma profecia feita por Deus de 3 anos e meio em que não choveria, agora, queridos, no tempo da supremacia papal do tempo do fim, eu pergunto, quando é que a supremacia papal do tempo do fim vai começar? Quando a supremacia papal do tempo do fim vai começar? Há uma profecia na Bíblia que mostra que agora no tempo do fim será imposto sobre o mundo todo um sinal que não é o sinal de Deus, é chamado o sinal da besta. O sinal da besta fala de um sinal que esse poder religioso, o maior poder religioso do mundo, um poder religioso que todos se ajoelham diante dele, todos buscam estar sob o seu poder, príncipes e princesas, reis e rainhas, presidentes, todos colocam na sua agenda irem ao Vaticano e estarem em submissão, em acordo com o Vaticano, queridos, porque este é o maior poder religioso do mundo. Existe o maior poder político e civil do mundo, que é os Estados Unidos da América do Norte. E os Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano estão trabalhando juntos para impor a nova ordem mundial e para impor esta última supremacia papal para o domínio do mundo. Essa é a profecia de Apocalipse 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esses dois poderes, representados pela besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, eles se unem para o domínio mundial. E esse domínio mundial tem um início com a imposição do sinal da besta.
Por isso diz aqui, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Um poder aqui no capítulo 13 é chamado a besta que subiu do mar, e o outro, a besta que subiu da terra, que é também chamado de a imagem da besta. E foi-lhe concedido um que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem o quê? A imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Quem faz esse decreto? Quem impõe um sinal? Não é a besta que subiu do mar, o poder papal, é a besta que subiu da terra. Os Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos da América do Norte, esta é a besta que subiu da terra, que está edificando o poder papal, e exaltando e elevando o poder papal acima de tudo e de todos. Esses dois poderes trabalham juntos, queridos. E está aqui na profecia. Isso não é teoria de conspiração, não. Isso é profecia. Esses dois poderes se unem para o domínio mundial. E o decreto dominical, a lei dominical, a imposição do sinal da besta, vai sair dos Estados Unidos, que é chamado de a imagem da besta. Por isso diz aqui capítulo 13 de Apocalipse e o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto que um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. Queridos, a imposição do sinal da besta dá início à angústia qual nunca houve. Vou repetir. A imposição do sinal da besta vai dar início ao período chamado por Jesus e também por Daniel de angústia qual nunca houve. Lá em Daniel 12:1 e lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Fala da mesma angústia para o tempo do fim. E queridos, esta angústia é a última supremacia papal, de perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. Por isso, queridos, aqui no capítulo 12, verso 17... Veja que o capítulo 12, verso 17, está junto com o capítulo 13. Está falando do tempo do fim também. Porque o capítulo 13 de Apocalipse é o tempo do fim. É a cura da ferida mortal. É a restauração do poder papal. E o capítulo 12, verso 17, fala que haverá perseguição aos que não têm o sinal da besta, mas que têm o sinal de Deus. Por que Satanás faz com que o mundo persiga os que guardam os mandamentos de Deus? Leia comigo, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que Satanás move esta perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus? Porque eles têm o sinal de Deus. O sinal de Deus está na lei de Deus, os 10 mandamentos. O sinal de Deus é um dos mandamentos da lei de Deus. Assim como o sinal da besta é um dos mandamentos que estão no catecismo romano tem 10 mandamentos. E você lê lá, guardar domingos e festas. Lá está o sinal da besta, que ainda não foi imposto obrigatoriamente, mas será imposto obrigatoriamente. E quando acontecer essa lei, que vai se tornar mundial, vai partir dos Estados Unidos e vai se tornar mundial, então começa o período da angústia qual nunca houve. Esta angústia hoje que as nações estão passando por ela, causada pela guerra, causada pela pandemia, queridos, esta angústia é para todos, cristãos e não cristãos. Mas a angústia qual nunca houve vai começar com a imposição da lei dominical.
conforme nós lemos aqui. E então haverá uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Porque um dos mandamentos é chamado na Bíblia de sinal de Deus. Então é o sinal de Deus em oposição ao sinal da besta. O sinal de Deus representa a autoridade de Deus sobre o mundo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E é o sábado, o 7º dia da semana, o memorial da criação. Que outro dia da semana celebra a Deus como Criador dos céus e da terra? Não tem outro dia, só o 7º dia, que foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, antes de existir pecado, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Ali em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, quando Deus terminou a semana da criação, estabeleceu o sábado como o memorial da criação. É o sinal de Deus como o Criador dos céus e da terra, que mostra a autoridade de Deus. Porém, Satanás está movendo o mundo para exaltar um dia falso, que não celebra Deus como o Criador dos céus e da terra. E é o primeiro dia da semana, colocado no lugar do sábado. Por isso existe um movimento mundial em torno da santificação do domingo. Na encíclica papal Laudato Si, que tem 6 capítulos, a encíclica papal Laudato Si, o último capítulo fala exatamente sobre a santificação do primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol, no lugar do sábado. Essa é a encíclica papal, escrita pelo Papa Francisco. E esta encíclica é chamada encíclica ecológica e está sendo seguida pelo mundo. Queridos, nós estamos nos últimos dias da história desta terra. Nós estamos às portas desta angústia qual nunca houve, para começar esta angústia qual nunca houve. E Deus está alertando você, para que você tenha uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência que o povo de Deus ainda não tem. Nós precisamos, para esse tempo do fim, uma experiência que ainda não temos. Eu quero ler para vocês o que está aqui no livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito, na página 622, diz assim: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. Você está entendendo? Eu vou ler de novo. Estou lendo o Grande Conflito, página 622. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. Os cristãos estão mornos, os cristãos estão dormindo, mas Deus tem um remanescente que não é morno. Deus tem um remanescente que não está dormindo. Lembram-se vocês da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas? Todas dormiram? Mas existia um grupo ali que não dormiu. E eles proclamaram um alto clamor: eis aí vem o esposo, vem o noivo. E as pessoas me perguntam: pastor Samuel, se a igreja estava ali representada por 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, e as 10 adormeceram, quem então deu o alto clamor? Eis aí vem o noivo. Queridos, é o remanescente que não dormiu. Deus tem um remanescente fiel que não está dormindo, que está acompanhando os acontecimentos mundiais, que conhece o tempo e conhece os sinais dos tempos e sabe que a volta de Jesus está muito próxima. Não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas sabemos que é para o nosso tempo, porque os sinais mostram que é chegada a hora da segunda vinda de Jesus. E aqui diz ainda, Grande Conflito, página 622, dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. Eu vou tentar explicar o que a serva de Deus escreveu aqui.
Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Alguém pode dizer, pastor, o senhor está exagerando. Esta angústia qual nunca houve, não vai ser tudo isso. É isso que a serva de Deus escreveu, orientada por Deus. Muitos supõem que esta angústia não será tão grande como estamos dizendo que será. Mas aqui ela diz, não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova, daquela angústia. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé diante de Deus. Você não vai poder contar com o apoio do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Não, queridos. Cada um terá que se manter em pé por si mesmo, dependendo de Deus, tendo uma experiência com Jesus Cristo. E, queridos, você vai ter que defender a sua fé. Você vai ter que saber dizer por que você guarda os mandamentos de Deus e guarda o sábado, o 7º dia da semana, e não o domingo, sendo que o mundo todo guarda o domingo, e você, na contramão do mundo, guardando um dia que ninguém está guardando. Se todo mundo está guardando o domingo, por que você está guardando o sábado? E você tem que dar razão da sua fé. Você vai ter que abrir a Bíblia e ler os 10 mandamentos. E mostrar que existe o sinal de Deus. E o sinal de Deus está na lei de Deus. Eu peço para você abrir a sua Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 8 até o verso 11. Êxodo capítulo 20 e o verso 8 até o verso 11. Aqui está o 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estão me acompanhando? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Está claro este mandamento? Muito claro, muito transparente. Este é o sinal de Deus, colocado na lei de Deus. Por isso Satanás odeia quem guarda o sábado. E faz guerra contra este filho de Deus que guarda o sábado. Porque é o sinal de Deus e está na lei de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12, abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20, o verso 12, diz claramente que o sábado é o sinal de Deus. Porque há pessoas que perguntam, pastor Samuel, como é que você sabe que o sinal da besta é o domingo? Basta saber qual é o sinal de Deus. Basta você descobrir na Bíblia qual é o sinal de Deus, você já vai saber qual é o sinal que foi colocado no lugar do sinal de Deus. Tá certo? Porque a mentira anda perto da verdade. Se o sinal de Deus é um dia da semana, e é o 7º, o sinal da besta vai ser um dia da semana também, perto do 7º. Será que é difícil você me falar qual é o dia que está bem encostadinho do 7º? Hein? É o 1º. Sabem que existem 2 dias no mundo que são guardados? Os islâmicos, os muçulmanos guardam a sexta-feira, que está encostadinho no 7º, não é? E todos os cristãos do mundo estão guardando o 1º dia da semana, que também está encostadinho no 7º. Ou seja, a mentira não anda longe da verdade. Mas a verdade não é o 6º dia da semana como dia santo, e não é o 1º dia da semana como dia santo. A verdade bíblica é o 7º dia da semana, o sábado. Esta é a verdade bíblica. Não tem como negar isso. Leia comigo agora. Ezequiel capítulo 20, o verso 12. E também lhes dei os meus sábados. Para quê? Para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Está claro isso? Deus escolheu um dos mandamentos. Qual? O quarto mandamento. Deus escolheu um dia da semana. Qual? O sétimo dia da semana, o sábado. Para ser o sinal entre ele e o seu povo. Sinal de que ele é o Criador dos céus e da terra. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Nós somos o maior movimento no mundo de criacionistas que creem que Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias. E o sétimo dia ele colocou como dia para celebrar o Deus Criador. E agora no capítulo 20, verso 20 também, leia também o capítulo 20, verso 20. Santificai o quê? Os meus sábados. E servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, queridos, se eu sei que o sábado é o sinal de Deus, e eu sei que o poder papal está estabelecendo no mundo todo o domingo como dia santo, está na encíclica papal, está no catecismo romano, nos 10 mandamentos do catecismo romano, está a guardar domingos e festas. Então eu sei qual é o sinal de Deus, eu sei qual é o sinal da besta. Mas eu sei também que existem milhões de homens e mulheres católicos sinceros, filhos e filhas de Deus, dentro da Igreja Católica, a maior igreja cristã do mundo. E Deus tem seus filhos sinceros lá dentro. E eles vão entender a verdade. E eles vão ouvir o clamor de Deus dizendo: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Deus, quando Deus fala sai dela, povo meu, está falando que existe um povo meu dentro de Babilônia. Existe um povo de Deus dentro de Babilônia, homens e mulheres sinceros de coração. E queridos, eles vão ouvir o chamado de Deus. E vão ouvir esta mensagem, este clamor que Deus está fazendo através do remanescente fiel. É o remanescente fiel que proclama o alto clamor: sai dela, povo meu. E vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, quando essa angústia qual nunca houve chegar, não adianta você querer salvar alguém, porque você vai conseguir salvar somente a si mesmo, crendo em Jesus Cristo. A minha esposa vai ter que responder por ela. Eu vou orar por ela, ela vai orar por mim, mas cada um terá que dar conta de si a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia neste momento em Ezequiel. Aqui em Ezequiel, o capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. E vamos ler então o verso 13 em diante. Verso 14. Ezequiel capítulo 14, verso 14. Podemos ler? Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Noé preparou uma arca para a sua família, mas cada filho teve que fazer a sua decisão de entrar ou não entrar na arca. Mas ele, como pai, preparou uma arca. Queridos, você como pai, você como mãe, você tem que preparar uma arca para a sua família. É a vida no campo. Preparar uma arca para a sua família é tirar a sua família de Babilônia. Tirar a sua família de Sodoma. As grandes cidades hoje são Sodomas. E Deus quer que você prepare um lugar para a sua família. Prepare uma arca, que é a vida no campo. Tome tempo para isso. Ore por isso. Jejue. Porque aqui diz que Noé, Daniel e Jó, eles aparecem aqui como homens de Deus. E eles foram chamados de homens justos, íntegros. E qual foi a justiça de Noé? Preparar uma arca para a sua família. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver aqui, capítulo 11 de Hebreus, o verso 7. O verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família. O que ele fez? Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Vamos ler de novo? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi herdeiro da justiça porque ele foi obediente a Deus e preparou uma arca para a sua família. Nós, como pais, temos que preparar uma arca para a nossa família. A Leila e eu moramos no campo. Nós estamos ali preparando uma arca para a nossa família. Ali tem a nossa casa, ali está a casa do filho, que ainda não está lá, mas a casa já está lá, esperando o momento em que Deus vai trazê-lo. A casa da filha também está lá, esperando o momento que Deus vai trazê-la com a sua família. Eles vão ter para onde correr, eles vão ter para onde fugir. Tem que ter um lugar para onde você ir. E o campo é o lugar onde você vai plantar o seu arroz, o seu feijão, a sua mandioca, não é? O aipim, a sua batata, o seu milho, as suas frutas, as suas verduras. Tudo isso nós estamos fazendo, preparando uma arca para a nossa família. Amém. Se Noé não tivesse preparado uma arca para a sua família, a família toda teria o quê? Perecido no dilúvio. Agora, voltando, queridos, lá para Ezequiel capítulo 14, fala também de Daniel. Daniel como um homem de Deus. Qual foi o exemplo de Daniel para que Deus colocasse o nome de Noé, de Daniel e de Jó? Por que Deus colocou esses três homens? Noé nós já sabemos. E Daniel, por quê? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 e veja o que é que Daniel fez. Noé preparou uma arca para a sua família. E Daniel, o que ele fez? Daniel capítulo 1 diz aqui, verso 8. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração, ou seja, colocou no seu coração, não se contaminar com o quê? Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E disse aqui no verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes para comer e água para beber. Um regime o quê? Vegetariano. Não é só preparar uma arca para a nossa família, mas é ensinar a nossa família um regime o quê? Saudável. A reforma da saúde. Existe o livro Conselho sobre Saúde, que tem cerca de 350, quase 400 páginas. Existe o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, que tem mais 300 e poucas páginas. Existe o livro Ciência do Bom Viver, que tem mais de 300 páginas. Existe o livro Temperança, que tem em torno de 200 páginas. Existe o livro Medicina e Salvação. Queridos, todos estes livros são chamados de reforma da saúde, que é exatamente o que Daniel fez. E o que nós, pais, o que nós, como povo de Deus, estamos fazendo com esses livros que falam sobre a reforma da saúde? Deus colocou como exemplo aqui Noé, que preparou uma arca para a sua família. Deus colocou como exemplo Daniel, que colocou no coração, na sua mente, não se contaminar com a Coca-Cola do mundo, com as carnes do mundo, mas comer aquilo que Deus faz com que a terra produza, sementes, frutas, verduras, castanhas, nozes, cereais integrais, água em abundância. Agora, queridos, aqui fala também em Ezequiel capítulo 14, o nome de outro homem. Abra sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 14, vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 14 e verso 14. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Agora o verso
O verso 16. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos e nem as filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Agora diz o verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Qual foi a justiça de Noé? Preparar uma arca para a família. Qual foi a justiça de Daniel? Ensinar a sua família o que é a reforma da saúde. E qual foi a justiça de Jó? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 mostra o que é que Jó fazia. Vejam a atitude de Jó. Jó capítulo 1, aqui diz claramente o que ele fazia. Jó capítulo 1 e o verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Mas o que mais ele fazia? E aqui diz o verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada. O que Jó fazia? Santificava a família, consagrava a sua família a Deus. Não é cada filho viver do jeito que quer viver. Se ele tem pai, ele tem mãe, eles têm quem jejua por eles. Eles têm quem os santifica, quem os consagra a Deus. Porque isso era o que Jó fazia com seus filhos. Levantava de madrugada, e aqui diz o quê? E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, eles são exemplos do que nós deveríamos fazer pelos nossos filhos. Orar e jejuar por eles, dedicá-los a Deus, consagrar nossa família a Deus. Quando vier esta angústia qual nunca houve, nós precisamos imitar o exemplo de Noé, de Daniel e de Jó. Preparar uma arca para a nossa família, a vida no campo, uma reforma de saúde para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. E consagrar de manhã e à noite nossos filhos a Deus. Para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Minha vida é tua, Senhor, minha esposa é tua, meus filhos são teus. Vem viver e habitar no nosso lar. Derrama o Espírito Santo sobre mim, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Clamores e louvores precisam subir de cada lar, de manhã e à noite. Que Jesus Cristo seja honrado e adorado no seu lar. Quando chegar a angústia qual nunca houve, nós estaremos batizados pelo Espírito Santo. Nós estaremos selados pelo selo do Deus vivo. Nós teremos a mente de Jesus Cristo, o prazer de viver em obediência a este Deus que nos ama e cuida de nós. Queridos, esta é a mensagem de fé e de esperança que Deus pediu para que eu transmitisse para vocês. Amém. Eu quero deixar com vocês este apelo. Consagrem-se, juntamente com esposa, marido, filhos, consagrem-se a Jesus Cristo. Vamos viver no tempo do fim com a cabeça no céu, o pé na terra, mas a cabeça no céu, esperando de onde virá o nosso Salvador, nosso socorro, Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Eu deixo com vocês a paz de meu Jesus. Amém. Quero orar com vocês. Vamos ficar em pé. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus,
Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, estudando a Tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, filha. Nós queremos imitar, Pai, estes homens de Deus, Noé, preparando uma arca para a nossa família. Nós queremos seguir o exemplo de Daniel, vivendo em nossa vida a reforma da saúde, para a honra e glória do Teu nome, para que o nosso corpo e o corpo dos nossos filhos seja o templo do Espírito Santo. Nós queremos imitar Jó, consagrando os nossos filhos, buscando a santificação deles cada dia, de manhã e à noite, dedicando-os a Jesus Cristo. E assim nos prepararmos para este maior evento de toda a história da terra, que é a segunda vinda gloriosa de Jesus. Volte logo, querido Jesus, dá-nos a Tua bênção e batiza-nos com o Espírito Santo, pois é em Teu nome, Jesus, que pedimos. Amém. Amém.